Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados à Rádio Web Nova Vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada irmão, de cada ouvinte. Glórias a Deus. Amém? Sempre precisamos estar na paz, vivendo na paz, vivendo cheio desta unção de Deus, firmados. Amém? Firmados, a nossa mente tem que estar firmada em Deus, glória a Deus. Precisamos estar invocando o nome do Senhor. A palavra diz para nós invocarmos, clamarmos, amém, a Deus, aleluia, amém. A palavra diz para a gente fazer conhecida todas as nossas petições ao Senhor. Tem gente que tenta se comunicar com Deus. Eu creio que o Senhor sonda os nossos corações, Ele sabe das intenções dos nossos corações, aleluia, amém. Porque o Senhor olha o coração. Muitas vezes nós professamos das nossas bocas coisas fantasiosas, meus irmãos. Eu quero chamar a atenção. Jesus disse que muitos o adoravam da boca para fora, mas o coração estava longe. Nós precisamos estar firmados, porque nós adoramos a Deus com o nosso interior, meus irmãos. Esse interior, ele precisa estar na verdade de Deus, em verdade em todos os seus caminhos. Eu sempre prego e digo que nós precisamos nos reconciliar com Deus através da nossa natureza caída. E essa natureza, ela está dentro dos nossos sentimentos, meus irmãos. Você vê como que é duro tirar os sentimentos de mágoa, de tristeza, que ficam dentro dos nossos corações, meus irmãos. Nós sempre queremos reivindicar alguma coisa, tentamos nos justificar. Às vezes as pessoas nos denigrem, falam mal de nós e nós não nos acontentamos, meus irmãos, só em orar. Parece que alguma coisa precisa ser feita. Eu digo, esse que é o nosso problema, meus irmãos. Nós temos que aprender a perdoar. Perdoar é não ter mais nenhum sentimento de dolo, nenhum sentimento de justiça que acha que tenha que ser feito. Perdoar é deixar tudo, como diz o dito, em branco. Amém? Nenhum sentimento. Nós precisamos tirar todo o sentimento. O perdão, meus irmãos, ele libera todo e qualquer sentimento. Aleluia. Ainda nós precisamos aprender a andar com Deus. Então, uma das coisas que nos ligam com Deus, amém, é o nosso homem interior, é o nosso coração. A verdade está dentro de nós. Não adianta a gente proferir que gostamos de Deus, que adoramos a Deus, aleluia. Precisamos estar perseverando, meus irmãos. Persevera. A perseverança é tudo, meus irmãos. Não podemos nos desanimar. Glória a Deus, amém. Em tudo nós temos luta, mas a perseverança, ela tem que existir. Não podemos desanimar. Voltando ao que eu estava pregando, os sentimentos, meus irmãos. Os sentimentos precisam ser vencidos. Toda vez que nós caímos nos nossos sentimentos, meus irmãos, e toda vez que nós nos pegamos pensando mal, ou tendo algum sentimento mal de alguma pessoa, meu irmão, nós precisamos ser trabalhados ainda. Precisamos realmente mover para fora tudo isso, meus irmãos. Nós temos que olhar as pessoas, ainda que fizeram mal para nossas vidas, com sentimentos bons para com elas, meus irmãos. Ainda que as pessoas nos traíram, nos roubaram, nos enganaram, as pessoas que nos maldizem, meus irmãos. A carne não quer sofrer, a nossa natureza não quer sofrer, meus irmãos. A nossa natureza quer justiça, a nossa natureza quer reivindicar exatamente. Não, eu não sou isso, falaram mal, eu quero provar, não, essa pessoa vai ter que fazer. Não, meus irmãos, deixa na mão do Senhor, aleluia. Quando nós estamos andando acima da natureza carnal, nós já não somos mais atingidos exatamente por essas fraquezas. É duro, nós estamos na carne, porque enquanto estamos na carne, meus irmãos, a carne sofre. A natureza humana sofre, os sentimentos sofrem, meus irmãos. Por isso que a palavra de Deus diz, não anda nessa natureza, porque essa natureza, meu irmão, ela vai lutar exatamente na natureza humana. Por isso que a palavra do Senhor diz, a nossa guerra não é na carne, mas é contra todas as hostes espirituais do mal.
Eu tenho sentimentos maus que estão dentro de mim, mas eu preciso deixar eles mortos, adormecidos, meus irmãos. Então eu preciso andar em espírito para não cumprir aquilo que está morto dentro de mim. Então, se eu andar no espírito, meus irmãos, eu não vou dar lugar para a carne, eu vou andar em espírito. Mas o problema maior é que o corpo de Cristo, tem muitos que estão enfermos ainda e não conseguem, meus irmãos, andar no espírito. Eles andam numa natureza humana, carnal. Por isso que toda hora estão abatidos, toda hora estão aí envolvidos em dissensões, em briga, meus irmãos. Porque essa é a natureza, vai guerrear na carne, meus irmãos. E sabemos também que Satanás opera exatamente sobre aqueles que não vigiam. Satanás, ele traz esse ardor, esta inflamação dos seus dardos inflamados, meus irmãos. Satanás, ele penetra com os seus dardos inflamados, você já está ali meio dolorido. Ele já traz uma infecção exatamente sobre a sua vida, ele infecciona exatamente os teus sentimentos. Você já está meio dolorido pelo mal que alguém causou sobre a tua vida. Em vez de você realmente se fortalecer no Senhor, orar, perdoar, para que essa dor saia do seu coração, você continua na carne, aí Satanás traz uma seta e faz essa dor virar uma infecção. Aí, meu irmão, aí o teu coração fica infeccionado. Você sabe quando um machucado ou qualquer coisa que infecciona, ela causa dor, ela causa febre, meus irmãos, e um coração infeccionado, meu irmão, aí ele fica cheio de dor, meus irmãos. Aquilo, meus irmãos, quando você tem uma coisa muito infeccionada, com febre, com dor, meu irmão, aquilo realmente te atormenta e você fica atormentado por causa daquilo. E eu digo, tem gente atormentada hoje, Deus está falando, e você precisa tirar isso dentro do seu coração. Isso não é de Deus. Não adianta orar para Deus realmente, Senhor, faz justiça, vai lá, Senhor, esmaga. Tem oração aí que parece mais oração feiticeira. Meus irmãos, Deus não pediu para a gente orar e desejar o mal ao nosso próximo, não. Deus, Ele quer que a gente perdoe. Amém? O Senhor diz, orar por aqueles que te perseguem, bendizer aqueles que te maldizem. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Meus irmãos, o mundo espiritual, o mundo de Deus, aleluia, não é o mundo humano, não são as razões humanas. E nós precisamos ser moldados em todo momento. Glória a Deus. Primeiro nós precisamos limpar o nosso coração para conquistar as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Só que Satanás é tão astuto, o que ele vai fazer? Ele vai te barrar, ele vai criar a primeira barreira, ele vai tentar impedir você de conquistar suas bênçãos, prendendo você no mundo espiritual, prendendo os teus sentimentos. A maior fraqueza que os homens têm está dentro dos seus sentimentos. Então, ele vai te atordoar exatamente com todo tipo de setas, né? Ele vai usar os filhos da desobediência, ele vai usar tanta situação exatamente. Por isso que a palavra de Deus diz para a gente não dar lugar para o diabo, não deis lugar para o maligno. O Senhor diz, no mundo tereis tentações, nós vamos ser tentado, meu irmão, nós somos tentados em todo momento, tentado para você sair do espiritual e entrar na sua natureza humana, entrar nesses sentimentos maus, esse sentimento de ira, de raiva, esse sentimento de revidar, esse sentimento que você tem um sentimento, quantas pessoas não quer que o seu semelhante caia, que fique doente, que perca tudo, tem uns até que quer que morra. Meus irmãos, isso aí não é de Deus. Meus irmãos, Deus é um Deus que nos trouxe para nós levarmos a vida, não a morte, nem uma destruição, meus irmãos. Nós não estamos aqui para fazer nenhuma obra maligna, meus irmãos, e desejar o mal ao nosso próximo, meus irmãos. Nós não podemos desejar o mal a ninguém, meus irmãos, a ninguém. E não cabe nós desejarmos o mal a ninguém, meus irmãos. Nós temos que ter sabedoria, discernimento, porque a bondade, ela vive dentro de nós. Eu estava falando da fantasia, quando Jesus diz, este povo me louva da boca para fora, mas o coração está longe. Nós criamos certas fantasias dentro da nossa mente, meus irmãos.
criamos certas fantasias. Nós achamos o fato de nós estarmos indo na igreja, o fato de eu estar lá dando meu dízimo, participar, quer dizer, eu crio uma fantasia que agora Deus vai defender todas as minhas causas, todos os meus direitos. Eu crio uma imaginação, mas eu quero que você entenda, Deus, acima de tudo, é um Deus de equidade. Amém? É um Deus justo. Deus nunca vai favorecer exatamente um povo que se diz cristão, e anda em mentira. Mesmo que haja uma concordância de alguma coisa, meus irmãos, entre um que se diz cristão e um que é do mundo, que é um gentil, mas prevalecendo o gentil na verdade, é isso que Deus quer, não importa, meus irmãos. E é isso que eu quero dizer para você, não é porque Deus é bom, Deus é misericordioso, amém, que nós vamos viver exatamente esse mundo fantasioso dentro de nós, e não vai acontecer nada de mal se nós continuarmos a fazendo as coisas erradas, a viver de uma forma errada, porque Deus é bom. Eu crio o imaginário. Deus não vai permitir que eu vou para o inferno. Nós precisamos viver o real de Deus, meus irmãos. Precisamos sair do mundo da fantasia. A fantasia. Nós vemos quando os pregadores já tiram o texto fora do contexto, ele cria uma fantasia no coração do homem, tá? Aí fica um mundo fantasioso, um mundo imaginário. Tem gente que vive um excesso de fantasia. O que é? Vive numa fantasia, meu irmão, espiritual. O que é uma fantasia? Ele é desprovido da realidade, como diz lá no dicionário. Amém? Ele é desprovido da realidade. Ele é irreal. Então, nós precisamos entender, se nós estamos vivendo essa promessa de Deus entre os nossos corações, o Senhor diz que está atrás de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Há uma verdade para nós andarmos no Evangelho. Fora dessa verdade, nós vamos andar num mundo fantasioso, meus irmãos. Nós vamos andar num mundo irreal. Quantas religiões nós temos no mundo? Muitas religiões. E muitas religiões professam Deus. Mas que Deus é esse? Que Deus é esse? Muitos até professam o Senhor Jesus como Filho de Deus. Mas será que eles estão andando exatamente na verdade do Evangelho? Porque Jesus disse, esse povo me louva da boca para fora, mas os seus corações estão longe. Então Jesus, ele disse ainda dos fariseus que realmente eles professavam uma fé, mas eles estavam guardando eram mandamentos de homens. Mandamentos de homens, meus irmãos, outra fantasia. Nós temos que viver o Evangelho, meus irmãos. Por isso que eu digo, se todos nós vivêssemos a palavra de Deus na íntegra, buscando o conhecimento da palavra de Deus, eu sempre digo, todos nós temos o dever de conhecer o Evangelho e conhecermos o mandamento de Deus. Isso era mandamento no Velho Testamento, para que o povo de Israel guardasse toda a lei de Deus, para que eles não se desviassem de nenhum mandamento, como está lá em Deuteronômio 15, aleluia, para que o povo não desviasse dos mandamentos e não viessem sobre ele as maldições e as pragas. Meus irmãos, nós temos que ter uma certeza no nosso coração. A palavra de Deus tem que fazer morada dentro de nós. Os homens conquistam tantas coisas durante a sua vida no mundo. Conquistam, meus irmãos. Tem pessoas que fazem 3, 4 universidades, faculdades, se especializam em tudo, mas não têm o conhecimento da palavra de Deus. As pessoas constroem casas, às vezes a pessoa passa uma vida toda, fez 100 casas durante a vida, como construtor, como pedreiro, como qualquer coisa, mas não conhece a palavra de Deus, conhece artificialmente. E muitos que conhecem artificialmente, qual o perigo de se conhecer a palavra artificialmente, meu irmão? Porque você está comendo pela mão dos outros. E eu digo, tem muita gente pregando a palavra e trazendo heresia. Agora, se você não conhece a palavra, você vai comer essa heresia e vai pensar que essa heresia é verdade. Meus irmãos, tem muita gente pregando o imaginário, aquilo que não está nem na Bíblia, que não está dentro da palavra de Deus, criam situações, envolve o homem num mundo imaginário, prometendo, fazendo falsas promessas de cura, fazendo falsas promessas de tudo, meus irmãos, um mundo imaginário e não é real.
Isso é coisa de homem, criação de homem, é um mundo de fantasia. Só que aqueles que ouvem, meus irmãos, que são ignorantes, não têm conhecimento na palavra nenhum, eles vão achar que aqueles homens estão falando da parte de Deus, estão acreditando e vão comendo tudo que vão pela frente, vai comendo tudo que está pela frente. Aí Jesus diz, meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, meus irmãos, qualquer cristão que professa o nome do Senhor para nascer de novo, para que realmente o Senhor faça morada pelo Espírito Santo e realmente nos transforme, a palavra tem que estar dentro dos nossos corações. Eu digo, a sua vida depende daquilo que você se alimenta, meu irmão. Aleluia. Porque se você comer a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus e verdadeiramente andar pelos mandamentos de Deus, eu digo, você é uma benção. Você e a tua casa vai ser uma benção. Mas se você continuar vivendo no mundo da fantasia, no seu achômetro, do jeito que você acha, porque hoje, meus irmãos, está difícil. Nós estamos vivendo porque nós pregamos a palavra e a palavra ela tem um sentido. Mas os homens criam diversos sentidos na palavra de Deus, meus irmãos. Diversos sentidos na palavra de Deus. Quer dizer, você vê que nós só temos um evangelho, nós só temos um espírito, nós só temos um batismo. Você vê que os homens criaram tem diversos evangelhos já, diversas ramificações aí que os homens criaram. Nós só temos uma doutrina, a doutrina de Cristo, a doutrina de Deus. Porque Jesus ele veio. As palavras que eu vos falo não são minhas, mas do Pai que me enviou. Jesus traz a doutrina de Deus para os apóstolos. Amém? Jesus ensina a doutrina de Deus aos apóstolos. Amém? E os apóstolos ensinam a doutrina de Cristo para nós. Aleluia? Então, há uma só doutrina, meus irmãos, há uma só doutrina, e a doutrina está dentro do fundamento exatamente dos apóstolos, amém? Então, Jesus, ele colocou os apóstolos para deixar a sua doutrina escrita para nós, e nós precisamos viver por elas, meus irmãos. Mas os homens, com o passar do tempo, foram acrescentando na palavra de Deus a doutrina, um mundo fantasioso, um mundo irreal, um mundo herético, meus irmãos. Então nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, e não sairmos da palavra de Deus, não podemos sair da palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, o evangelho, eu prego direto, o evangelho é para regeneração do homem, para que o homem venha se encontrar novamente com Deus, porque o homem está destituído da glória de Deus, o homem em pecado não pode voltar a Deus. Então, Jesus vem e traz exatamente os seus ensinos para que o homem seja regenerado pela palavra e pelo Espírito Santo. Aleluia! Eu estou vendo gente aí que realmente estava meio assim, sem conhecimento, mas Deus está abrindo o seu entendimento hoje. Amém? Creia somente que Deus, ele traz o evangelho para que você realmente seja regenerado. Regenerar, meus irmãos, é regenerar tudo isso que eu estava falando agora há pouco. Regenerar o nosso homem interior. Regenerar esses sentimentos caídos, enfermos que estão dentro de nós, meus irmãos, magoados. Meus irmãos, por que os homens hoje não estão realmente cheios da presença de Deus, firmados na alegria, no poder, na glória, cheios do Espírito Santo? Porque a natureza ainda está enferma. Está enferma, meus irmãos. A natureza está enferma. Está enferma. As suas preocupações com este mundo deixam a alma enferma, meus irmãos. São sintomas. As pessoas estão todas agitadas, correndo de um lado para o outro, não se envolvem com Deus, não se envolvem com a obra de Deus, estão enfermas, só aparece no culto lá, nos dias de culto, né? Como obreiro, outro como não sei o quê. Estão vivendo uma fantasia, meus irmãos. Vocês estão vivendo uma fantasia. Isso é fantasioso, é mentira, tá? Não adianta nós falarmos que realmente andamos com Cristo e não guardamos os seus mandamentos. Estamos todos enfermos ainda dentro de nós, com todo sentimento caído, enfermo. Estamos lá na frente tentando fantasiar. Quantas pessoas ainda precisam ser libertas, meus irmãos? E vão em cima do púlpito tentar pregar o quê? Uma coisa fantasiosa que ele não é e que ele não vive. Fantasia, meus irmãos, fantasia.
fantasia. Então nós temos realmente que viver a palavra de Deus, nós temos que realmente viver interno dentro de nós. Eu só posso falar de perdão se realmente eu perdoo. Eu só posso falar realmente de uma certeza se eu tenho ela dentro de mim, porque senão eu vou falar ela da boca para fora. É um mundo fantasioso, é um mundo irreal. Por isso que Jesus dizia: esse povo me louva da boca para fora, o coração está longe. O coração está longe. Meus irmãos, é o que mais tem acontecido hoje. Meus irmãos, estão criando exatamente um mundo fantasioso. Não estão criando cristão, não estão criando discípulo. Meus irmãos, estão criando fantasias. Fantasias, pessoas vazias. Sabe o que é pessoas vazias? Elas professam: não, eu tenho fé, eu sou cheio do poder de Deus, eu sou cheio da glória. Mas a sua eficácia, meus irmãos, realmente mostram que essas pessoas não vivem o que elas professam. Meus irmãos, isso é imaginário. Você tem que acordar e despertar realmente para uma vida. Aleluia. Nós precisamos estar cheio da palavra do Senhor, cheio da unção do poder de Deus, cheio da glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar a atenção. Você tem que ser um homem, uma mulher cheia da graça de Deus, meus irmãos. Cheio da graça de Deus. Uma pessoa que vive com Deus não vive na mentira. Não vive na mentira, não vive no engano. Não, ele é real para com Deus. Então, do jeito que você é real para com Deus, seja real para com teu próximo. Nós vivemos um mundo de bajulação. Bajulamos. O apóstolo Paulo, ele diz que o amor não seja fingido. Amém? Que seja real. Temos um mundo fantasioso, meu irmão. Até naquilo que nós queremos representar para as pessoas, que nós somos amáveis, que somos agradáveis, tipo, educados. Mas, meus irmãos, quando as pessoas saem da nossa frente, meus irmãos, para nós elas não existem. Meus irmãos, isso é irreal. Nós temos que ter um convívio, meus irmãos, um para com os outros, de amor, de interesse, meu irmão, de interesse. Nós precisamos se interessar pelas vidas, nós precisamos se interessar pelas almas. Aleluia, amém. Eu cobro aqui algumas vezes, que às vezes, meus irmãos, olha, que a gente prega e tem milhares de pessoas todos os dias que estão aí. Eu digo, se eu pudesse, eu conversaria com cada uma todos os dias. Amém? Aleluia. A gente precisa se interessar pelas almas, pelas vidas. Eu não tenho essa condição. Aquilo que eu alcanço, eu consigo falar. E eu digo, e você, meu irmão? Será que você realmente tem se interessado pelas vidas, pelas almas? Será que você realmente tem um coração grato? Ou você é aquele que só escuta de longe e fica isolado? Entra em campo, meu irmão. Entra em campo da batalha espiritual, participa. Amém? Nós temos que ser participantes exatamente desta glória de Deus entre nós, meus irmãos. Não podemos ficar isolado, não. Você tem que estar envolvido na obra de Deus. Aleluia. Eu queria ter tempo exatamente para conversar com diversos irmãos em todo momento. Não tem, mas você tem. Você tem esse tempo de se envolver exatamente com as almas, com as vidas. Não é se envolver com as vidas do mundo, meu irmão. É se envolver no mundo espiritual. O apóstolo Paulo, ele dá 2 caminhos para Timóteo. Ele disse para Timóteo: Timóteo, foge das paixões da mocidade, Timóteo. Foge da aparência do mal. Mas procura, Timóteo, andar com aqueles que com o coração puro, ele diz, segue aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, foge das paixões da mocidade. Nós sabemos que a mocidade, ela envolve um encanto, uma fantasia no coração dos jovens, meus irmãos. Mas Paulo dá um caminho para Timóteo. Segue. Aonde que Timóteo tem que seguir? Seguir exatamente aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor. E eu digo, sabe o que eu falo para você? Foge das paixões do mundo. Foge das paixões do mundo. Foge de toda essa fantasia que o mundo te engloba, rouba todo o teu tempo, te suga e põe a doutrina dele dentro do seu coração. E o que mais o mundo faz é atrair as pessoas, as suas concupiscências. Aí os olhos dos crentes começam a ver a prosperidade dos ímpios, ficam todos desanimados. Estou desanimado.
olham para a sua vida, muitos olham para a sua vida, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, é uma vida de luta, é uma luta, toda hora eu vou para a igreja, toda hora não acontece nada. Será que nós estamos buscando o reino de Deus para esta terra? Ou será que nós estamos buscando o reino de Deus para termos a eternidade com Deus? Amém? Eu digo, busca o reino de Deus e a sua justiça, e se Deus quiser acrescentar na nossa vida aqui alguma coisa, Ele acrescenta, meu irmão e minha irmã, glória a Deus. O Senhor sabe de todas as coisas que nós necessitamos antes de nós pedirmos. Deus sabe, meus irmãos. Agora, quando você tem um coração puro para com Deus, puro para com o teu próximo, meu irmão, Deus é um Deus galardoador. Deus é um Deus presenteador, meus irmãos. Porque aqueles que andam na presença de Deus, aqueles que realmente estão desligados, meus irmãos, das coisas materiais, é onde Deus abençoa a tua vida. Agora, quando teu coração está com desejo, eu quero possuir, eu quero ter, eu quero ser rico. Tem muitos que entram para o mundo gospel atrás de um marketing. Agora você é de Jesus, você vai ficar rico. Agora você é do reino de Deus, você vai ser milionário, porque Deus tem que te fazer milionário. O marketing falso, fantasioso, mentiroso, enganoso, meus irmãos. Deus, Ele te chamou para te dar a vida eterna. Deus te chamou para tirar do pecado. Deus te chamou para te dar a vida eterna. Aleluia. Agora, se o Senhor quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós precisamos andar com Deus. É tremendo quando você anda com Deus. Amém? Andar com Deus é tremendo. Ele supre as nossas necessidades cada dia, meu irmão. Cada dia Ele supre a nossa necessidade. E quando você anda com fé, meus irmãos, Ele ensina você a orar pelo pão de cada dia. Ele ensina você a orar pela previdência de cada dia. Aleluia. E eu digo, nós precisamos invocar o nome do Senhor todos os dias, meus irmãos. E quando você invoca o nome do Senhor todo dia, você está andando com Ele. Nós precisamos andar com Deus. Precisamos invocar o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Estamos aqui, não se preocupe. O Senhor diz, não se apresse de sair da presença de Deus. É tremendo quando você vai num culto, o culto começa e não tem fim. Aleluia. O pregador começa a pregar lá 7 horas, 8 horas, o pregador está pregando 9 horas. E o povo está envolvido com a palavra, com a mensagem de Deus. Se passam 3, 4 horas dentro de um culto e ninguém percebe, porque a palavra alimentou todos eles. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Então nós temos realmente que não nos apressar. E a palavra tem que ter tempo, meu irmão, dentro do culto de Deus, meus irmãos. Tem que ter tempo. A palavra é a palavra, meus irmãos. É a palavra que vai libertar. É a palavra exatamente, realmente, que vai alimentar as almas. As pessoas precisam ouvir a doutrina de Cristo. Aleluia. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. As pessoas precisam estar cheias da palavra de Deus. E é tremendo, meus irmãos, quando você vai para um culto, porque o pastor, meus irmãos, ele tem que ser como um clínico geral. A mensagem, meus irmãos, você imagina que você está no hospital que tenha lá 500 membros. 500 doentes. Cada doente tem um problema e cada um vai ser medicado de uma forma. E tem uns que já está até de alta. É do mesmo jeito o pastor, meu irmão. O pastor dentro da igreja, ele precisa ter tempo para mensagens, porque a mensagem vai ter diferentes endereços, meus irmãos. Aleluia. A mensagem vai ter um remédio para cada alma ferida. E é isso, meus irmãos. Eu não posso, dentro de uma mensagem, dificilmente eu prego um endereço. Você pode ver que dentro das mensagens, quando o Espírito está falando, meu irmão, ele vai usar diversas formas de induzir a palavra. Ele vai falar com aquele que está no adultério, ele vai falar com aquele que está na mentira, ele vai falar com aquele que está realmente enfermo. Deus fala de diversas maneiras, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus, ele veio para curar muitos enfermos e nós estamos enfermos. Aquele que é poderoso para tocar no teu coração, te dar vida em nome de Jesus. É o Deus que te dá vida, o Senhor que toca no teu coração, o Senhor que te levanta. Glória a Deus. Ainda que a opressão veio, mas Deus te tira de toda opressão, te liberta. Deus de vida, que derrama desta unção sobre a tua vida. Amém. A Bíblia diz assim em Hebreus 10, 22. Amém? Glória a Deus.
cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha isso. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Então nós precisamos nos lavar primeiro, né, meu irmão? Precisamos lavar da má consciência. Precisamos nos lavar exatamente de todos esses pensamentos que tentam nos atingir em todo momento, liberando o perdão, não deixando esta má consciência ficar dentro de nós. Aleluia. Nenhum tipo de mal ficar fazendo morada dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Mas a palavra diz para nós se chegarmos com um verdadeiro coração, amém? Inteireza de fé, aleluia. A palavra do Senhor diz para a gente sermos verdadeiro, tira a fantasia, amém? Cheguemos com um verdadeiro coração, inteireza e certeza de fé. Então, Deus, ele nos chama para andarmos na verdade, andar em espírito e em verdade. Aonde está a verdade? Se o Senhor quer que eu ande pela verdade, o único jeito de eu andar pela verdade está na sua palavra. E para eu ser verdadeiro, a sua palavra tem que se cumprir em mim. Então eu tenho que meditar na palavra, para que essa certeza de fé esteja dentro de mim. A maior fé que eu posso ter, meus irmãos, é que eu estou cumprindo a vontade de Deus, que eu estou andando nos seus mandamentos, e que eu estou sendo regenerado exatamente pela pessoa de Cristo dentro de mim. Isso é uma certeza de fé. Eu preciso olhar para mim e ver se eu estou crescendo nessa estatura de homem perfeito para Deus. Todos os dias eu tenho que crescer. Eu não posso ser igual a ontem, nem anteontem, nem a semana passada, não. Hoje eu tenho que ser transformado. A palavra diz pra gente não se conformar do jeito que nós vivemos. Nós temos que ser transformado, é transformação, dia após dia. Eu vejo que as pessoas querem se transformar. Eu quero ter carro novo, eu quero casa nova, eu quero ter um penteado novo. E eu digo, e a vida espiritual? Tá mesma? É essa que precisa mudar. Você pode ficar com o carro velho, você pode ficar com o penteado velho, mas o teu coração tem que estar novo. A tua mente tem que estar nova. A doutrina de Cristo tem que estar viva dentro de você, meus irmãos. Mas o que eu vejo? Quando o apóstolo Pedro diz que o adorno da mulher não seja o exterior, com lindas cabeleiras, nós temos que... Eu não sou contra, meus irmãos, as pessoas se vestirem bem ou se arrumarem. Mas o duro é que as pessoas estão pondo os carros na frente dos bois. As pessoas realmente estão preocupadas com a sua aparência exterior. Estão preocupados com tudo exterior, né? Estou preocupado, eu preciso mostrar que eu tenho um carro novo, eu preciso mostrar que eu tenho uma casa nova, eu preciso mostrar. E aonde está o seu interior? O apóstolo Pedro diz que o adorno não seja o exterior, mas o adorno seja o interior. O adorno, meus irmãos, com as boas obras, aleluia. Esse é o adorno. Agora, quando você tem um adorno interior e Deus acrescenta os adornos exterior, é tremendo, né, meus irmãos? Glória a Deus. Então aprenda primeiro regenerar o teu interior. Aprenda a regenerar o teu interior. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? É tempo de mudança. Deus não quer mais você desse jeito. Deus está chamando. Desperta. Desperta, não te aceite mais nessa situação de desânimo, cheio de dor, de um coração de sentimentos doloridos, de fracassado. Te coloque de pé, que Deus te renova. Amém? A palavra de Deus diz ainda em Hebreus 10, 24. Amém? Ele diz no 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel foi o que prometeu. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz para nós retermos firmes a confissão da nossa esperança. Agora eu digo, você está retendo firme a confissão da sua esperança? Amém? Eu creio. Amém? Eu tomei posse da vida eterna. Eu creio. Você crê? Se você está retendo firme a confissão da sua esperança, aleluia, se você está retendo firme, reter firme, glória a Deus. Eu tenho uma firmeza na esperança da eternidade. Se eu tenho essa certeza, eu estou retendo ela firme, meus irmãos. Então o que eu vou fazer? Eu vou me preparar para ela. Eu estou me preparando, porque eu tenho a esperança e eu estou firme nela. Aleluia. E eu estou retendo ela.
Eu retive ela, eu retive. Amém? Então você precisa reter, meus irmãos. Aprenda uma coisa. O que está na tua vida? A verdade? Você está retendo a verdade do evangelho e vivendo nele? Ou você continua andando no mundo fantasioso ainda? Você ainda é daqueles que vai para a igreja? Você ainda é daqueles... Olha, eu tenho que pegar muito no pé e tenho que falar a verdade. Você é daquele que vai para a igreja, assiste uns cultos, encontra os irmãos. Irmão, tem uma fé, porque vai lá, conta uns 2, 3 testemunhos de alguém que aconteceu, porque os outros se apoiam na fé dos outros. O que mais vejo hoje? Às vezes as pessoas, em vez de elas contarem o testemunho da sua vida, elas ficam contando o testemunho dos outros. Ela mesma não tem testemunho. Então ela tem que se firmar em cima dos outros. Aí, o que acontece? Em vez de ela realmente mostrar a sua fé através das obras, ela vai mostrar as obras dos outros. Ela pega lá uns negócios no YouTube e fica mandando, tentando tocar nos outros, mas ela não tem obra nenhuma. Isso não é obra de Deus, meu irmão. A obra de Deus na sua vida realmente é você viver a palavra de Deus, é você ter fé, é você orar e Deus fazer um milagre na tua vida. Aí você vai lá e fala, olha, Deus fez na minha vida. É isso que Tiago está dizendo. Mostra-me as tuas obras e eu verei a tua fé. Agora nós temos um mundo fantasioso. Deus é tremendo, Deus é tremendo, Deus é tremendo. Mas você não anda na palavra de Deus, você não vive na palavra de Deus, você está com seus sentimentos realmente todos doloridos. Meus irmãos, até quando nós vamos andar no mundo fantasioso, usando o nome de Deus, usando o evangelho, usando o nome de Jesus, e nós mesmos não vivemos a realidade do evangelho? Precisamos viver a realidade do evangelho. Olha, essa pregação é uma pregação real. Ela não tem fantasia, É uma pregação que tem uma realidade com a tua vida e a tua salvação. Aleluia. O que eu mais desejo para cada um de nós, a mim, a você que está ouvindo a palavra de Deus, é que você tenha eternidade e que a gente possa exatamente compartilhar, aleluia, glória a Deus, as bodas do Cordeiro junto, meus irmãos. Esse é o amor. Eu não quero que você se perca. Eu não quero que você entre no mundo fantasioso, meus irmãos, e seja enganado pelos teus sentimentos e por toda a fantasia de pregação que tem por aí. Eu quero que realmente você desperte, realmente busque a verdade, a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque o que mais Satanás faz é vender o caminho da falsidade, vender o caminho da fantasia, o caminho fantasioso. Ele vendeu o caminho fantasioso para Eva. Aleluia. Satanás vendeu o caminho fantasioso para Eva. Meus irmãos, e nós precisamos ficar dispersos com as coisas do diabo e firmes com as coisas de Deus. Aleluia. Amém? Não podemos andar no caminho do Senhor de qualquer maneira. Nós precisamos realmente estar firmes com Deus. Deus está falando. E eu digo, Deus tem promessa na tua vida. E nós só vamos realmente conquistar as promessas se nós retenhamos firmes a promessa. Amém? Deus prometeu, mas Deus prometeu e Ele só vai cumprir se você reter firme a promessa. Você tem que reter a promessa. Aleluia. A palavra diz que Abraão creu em Deus. Ele creu na promessa. Amém? É fácil usar o nome de Abraão, mas Abraão creu na promessa. Você tem que crer na promessa de Deus. Reter firme. E se eu creio, eu vou me preparar para receber essa promessa, meu irmão. Deus tem uma promessa de eu ser um missionário. Deus tem tanta promessa. Deus tem uma promessa, meus irmãos, na vida de todos nós. Mas ela só vai acontecer se nós retermos firmes essa promessa na nossa vida, se nós cremos de todo o nosso coração, aleluia, e se nós batalharmos exatamente para nos transformarmos, para recebermos essa promessa de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Hoje é dia de bênção. Hoje é dia de bênção. Deus tem bênção sobre a tua vida. Deus tem exatamente transformação sobre a sua vida. Deus tem promessa sobre a vida de cada um de nós. Deus tem a promessa e nos faz a promessa de nos abençoar. Deus faz a promessa de nos curar. Glória a Deus. Deus faz a promessa de nos libertar. Deus nos faz a promessa que na sua casa há muitas moradas e nos levará. Glória a Deus. Mas precisamos crer de todo o nosso coração. Precisamos reter firmes. Precisamos nos preparar
preparar para viver o melhor de Deus em cada área da nossa vida. Glória a Deus, vamos reter firme essa confissão, glória a Deus, da libertação da nossa casa, glória a Deus, da nossa família. Vamos reter firmes, aleluia, essa confissão de bênção, de cura, porque Deus te cura e te liberta. Vamos reter firme, glória a Deus, que o Deus que abre as portas do céu e derrama chuva fora do tempo e no tempo, aleluia, glória a Deus. Eu não sei o que você está passando, mas retenha firmemente, porque Deus é o Deus do milagre, aleluia. Pode estar tudo fechado, tudo parado, mas o Deus que abre todos os caminhos, o Deus que abre a porta, Ele está na nossa vida. Retenha firmemente a tua confissão, creia, aleluia, ainda que você pareça que está no lugar, realmente Deus te prometeu algo, glória a Deus, creia, porque Ele é fiel. Retenha firme a tua confissão, ainda que você hoje esteja no mais profundo do poço, sem saída nenhuma, mas creia, glória a Deus, porque o Deus do resgate, aleluia, Ele chega no momento certo e te transporta no piscar de olhos, aleluia, glória a Deus. Você pode estar como Mordecai, com uma sentença de morte sobre a tua vida, mas o Senhor exatamente que transforma essa sentença em bênção e abençoa a tua vida, porque o inimigo procurava tirar a tua vida, mas o Deus que nos justifica, porque Mordecai reteve firmemente a sua confissão até o final, aleluia, e Deus abençoou a vida dele, glória a Deus, e derrubou os seus inimigos. E eu digo, creia somente, porque Deus está derrubando teus inimigos, está te dando vida. Aquele que tentava tirar a tua vida, Deus está colocando por terra e te dando vida. É dia de vida, é dia de glória, é dia de bênção, é dia que o Senhor te enche neste lugar, e traz um renovo, que o Senhor te visite e te encha em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Vai lá no mural, dá um glória a Deus, participa. Você é crente, você é cristão, você é irmão, você é do corpo de Cristo, glória a Deus. Nós estamos unidos, não fique isolado, não tenha preguiça. Muitos aí no smartphone, entra lá no mural, participa lá do site, vai lá no site, entra no mural, começa a partilhar alguma coisa da tua vida. Não seja só ouvinte, mas seja participante da obra de Deus também, meu irmão, aleluia, glória a Deus. Temos que realmente estar vivendo e unidos em Cristo, num só corpo, num só batismo, numa só doutrina, num só amor, glória a Deus. Fica na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém.